Eu estava há alguns dias atrás em uma formatura, a colação de grau de um amigo no curso de medicina. Durante a cerimônia, o orador da turma fez um discurso que me marcou até. Ele começou contando sobre a própria trajetória, uma infância difícil, pais com poucos recursos, mas com um senso de dedicação e sacrifício que sustentou toda a jornada dele. Falou sobre noites em claro, sobre o cansaço de trabalhar enquanto estudava, sobre o esforço para pagar as mensalidades da faculdade. Em certo momento, a voz dele tremeu. Ele lembrou da perda do pai e disse que aquele era um dos dias em que mais gostaria que o pai estivesse ali, sentado na plateia, vendo o filho se tornar médico. Foi um discurso bonito, sincero, cheio de emoção. Mas o que ficou ecoando aqui na minha mente depois não foi exatamente o que ele disse, e sim o que estava por trás daquilo. Eu fiquei pensando, será que se alguma coisa tivesse sido diferente no passado dele, ele estaria ali, naquele mesmo palco? Se ele tivesse tido uma vida mais fácil, com menos desafios, será que teria escolhido a medicina? Será que se o pai não tivesse partido, ele teria aprendido o mesmo valor do esforço, do trabalho, da superação? Essas perguntas não têm resposta, mas talvez nem precisem ter, porque o ponto aqui não é descobrir o que teria acontecido, e sim perceber que, ao mudar alguma parte da história, inevitavelmente mudamos o resultado também. A vida é um encadeamento de eventos, e pequenas mudanças no início de uma trajetória podem alterar completamente o destino de uma pessoa. Me peguei pensando, talvez boa parte do que chamamos de mini história não seja fruto apenas das nossas escolhas, mas também daquilo que não podemos escolher. É importante deixar bem claro uma coisa. Essa reflexão não é sobre pagar o preço do sucesso ou sofrer para vencer. Não é sobre romantizar o sofrimento ou transformar dor em troféu. Mas o que me fez pensar naquele momento não foi o quanto ele se esforçou para estar ali, mas o quanto a vida, com tudo o que ela tem de imprevisível, foi moldando quem ele se tornou. A perda do pai, por exemplo, não foi uma escolha, foi um evento incontrolável e ainda assim profundamente transformador. A necessidade de trabalhar para pagar a faculdade também não foi um ideal de superação, mas uma contingência, algo que a vida impôs e que, ao ser enfrentado, acabou desenvolvendo nele características como persistência, empatia e propósito. Muitos dos aspectos que nos formam vêm de situações que não pedimos para viver, e ainda assim é o que forma como respondemos a essas situações que define o rumo da nossa história. Essa é uma das ideias centrais da terapia de aceitação e compromisso. A nossa saúde psicológica não depende de eliminar o sofrimento, mas de aprender a responder a ele de uma forma flexível e coerente com os nossos valores. Na prática clínica, uma das frases que mais escuto é: se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse escolhido outro caminho, se eu não tivesse confiado naquela pessoa. Essas frases elas têm algo em comum. Todas partem da ilusão de que o passado pode ser editado, mas o que elas realmente expressam é dor. A dor de não ter controle sobre o que passou. Stephen Hayes, o criador da terapia de aceitação e compromisso, ele fala muito sobre essa tendência humana de lutar contra o inevitável. Ele chama isso de evitação experiencial, o impulso de tentar eliminar, negar ou corrigir as experiências internas que são dolorosas. Só que, paradoxalmente, quanto mais tentamos apagar o que vivemos, mais ficamos presos a isso. É como tentar segurar uma bola debaixo d'água, empurrando ela. Enquanto você a mantém pressionada, toda a energia está voltada para baixo, tentando controlar algo que inevitavelmente vai emergir. O mesmo acontece com o passado. Quanto mais tentamos corrigir o que já aconteceu, mentalmente, emocionalmente, existencialmente, mais energia gastamos em algo que não podemos mudar. E enquanto isso, a vida continua acontecendo, aqui,
agora, sem que a gente esteja realmente presente para ela. Há algo interessante na neurociência sobre isso. O arrependimento é uma das emoções mais cognitivamente complexas que existem. Ele envolve o córtex orbitofrontal, uma região do cérebro ligada à tomada de decisão e o raciocínio moral, e também estruturas do sistema límbico relacionadas à emoção e à memória. Pesquisas mostram o que o arrependimento é, uma forma de aprendizado. O cérebro tenta usar o que deu errado no passado para evitar novos erros no futuro. Mas o problema é que quando esse mecanismo, que deveria ser adaptativo, se transforma em uma ruminação sem fim. Quando o pensamento, eu deveria ter feito diferente, se repete indefinidamente, sem levar nenhuma ação, só ruminando. Nesse ponto, o arrependimento deixa de ser útil e se torna paralisante. A pessoa passa a revisitar o passado como quem tenta resolver uma equação que não tem solução. E biologicamente isso ativa mecanismos ou circuitos de estresse que são acionados diante de uma ameaça real. Ou seja, reviver o passado constantemente é como viver preso nele. Quando pensamos no passado, costumamos imaginar que se tivéssemos feito algo diferente, tudo teria sido melhor. Mas esquecemos que ao mudar uma escolha, mudamos também todo o encadeamento que vem depois. Um conceito da teoria do caos explica bem isso: efeito borboleta. Pequenas mudanças nas condições iniciais podem gerar consequências completamente imprevisíveis no longo prazo. Se aquele orador tivesse nascido em uma outra cidade, se tivesse conhecido outras pessoas, se não tivesse perdido o pai, se tivesse tido uma vida mais tranquila, talvez hoje ele fosse engenheiro, talvez músico, talvez nem tivesse entrado na faculdade de medicina. E é isso que torna a vida tão complexa. Não existe um melhor caminho absoluto, porque não temos como prever todas as ramificações das nossas escolhas. O que temos é a possibilidade de escolher o que fazer com a vida que temos agora, com tudo o que ela traz de certo e incerto, de bom ou de difícil. Não há como falar sobre esse tema sem tocar em algo fundamental: o papel da dor na construção da identidade. É curioso como, culturalmente, a gente aprende a enxergar o sofrimento como um erro, como um obstáculo a ser eliminado, um defeito da vida que precisa ser consertado. Mas se olharmos com honestidade, veremos que muitos dos nossos aprendizados mais profundos nascem justamente das situações que gostaríamos de ter evitado. Foram momentos de perda que ensinaram sobre amor, fracassos que ensinaram sobre resiliência, decepções que ensinaram sobre discernimento. Carl Jung, ele dizia que aquilo que nós negamos nos escraviza e aquilo que aceitamos nos transforma. Essa frase traduz de uma forma brilhante o que a ACT também propõe. Aceitar a experiência em vez de lutar contra ela é o que nos liberta para agir de forma mais consistente e significativa. Quando paramos de tentar apagar o que vivemos, abrimos espaço para aprender sobre isso, aprender com o que nós vivemos. Outra confusão comum é achar que aceitar o passado significa passar um pano ou deixar para lá. Aceitar não é concordar, é reconhecer a realidade tal como ela é, sem tentar reescrevê-la. Quando alguém diz eu não consigo perdoar o que me fizeram, ou eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz, o que está dizendo é que ainda está lutando contra um fato que já aconteceu. E enquanto essa luta continua, o presente fica preso. Assumir a responsabilidade é diferente de carregar culpa. A culpa, ela paralisa, a responsabilidade mobiliza. Essa diferença é o que transforma a dor em aprendizado. É o que permite olhar para trás sem se perder lá. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia acompanhou mais de 1000 pessoas e constatou
que aquelas com maior disposição para aceitar as emoções negativas apresentavam níveis mais baixos de ansiedade, de depressão e uma maior satisfação com a vida. Outro estudo da Harvard reforça que a ruminação, esse processo de reviver mentalmente erros e arrependimentos, está associado a uma atividade aumentada na rede do modo padrão do cérebro, uma região envolvida com pensamentos autorreferenciais. Quando estamos presos a essa rede, pensamos demais sobre nós mesmos e sobre o que deveria ter sido, e perdemos o contato com aquilo que é presente, com o aqui e com o agora. Em contrapartida, práticas de aceitação e atenção plena ajudam a silenciar essa rede, favorecendo uma postura mais presente e menos autocentrada. Isso não apaga o passado, mas muda completamente a forma de se relacionar com ele. Cada pessoa cria uma narrativa sobre quem é e sobre o que viveu. Essas histórias organizam a experiência, mas também podem aprisionar. Quando alguém diz "eu sou assim porque aconteceu aquilo", está transformando um evento em uma identidade. Mas o passado é um capítulo, não um livro inteiro. E é aqui que entra o poder de reescrever a forma como se conta a própria história. Não mudando os fatos, mas mudando o significado que ele tem, o significado que foram dados a ele. O orador da formatura, por exemplo, não poderia mudar o fato de ter perdido o pai, mas ele podia e escolheu transformar essa ausência em motivação, em propósito, em honra. E é isso, e isso muda tudo. A diferença entre o trauma e o crescimento pós-traumático, segundo a psicologia positiva, não está no que aconteceu, mas em como a pessoa reconstruiu o sentido daquilo. É o sentido que cura, não o esquecimento. Quando olhamos para o passado, temos a tendência de pensar de uma forma linear. Um ponto A levou a um ponto B, que levou a um ponto C, mas a vida não funciona assim. Ela é um processo contínuo de interação entre contexto, comportamento e consequência. Em termos da psicologia baseada em processos, podemos dizer que o que realmente importa não é o que aconteceu, mas como o organismo interage com o ambiente diante do que aconteceu. Cada experiência molda não apenas o que pensamos, mas também como pensamos. E isso influencia todas as decisões futuras. Ou seja, não há pontos isolados na vida. Tudo está conectado. E é justamente essa teia de conexões que torna impossível separar o que gostaríamos de manter daquilo que gostaríamos de apagar. Então, se existe algo no seu passado que ainda dói, talvez valha a pena tentar olhar para ele de um outro jeito. Não com arrependimento, mas com curiosidade, com a consciência de que se qualquer parte daquela história tivesse sido diferente, talvez você também fosse alguém completamente diferente hoje. E talvez tudo aquilo que você conquistou, aprendeu, amadureceu, não existisse. A vida não nos pede para provar o que aconteceu, mas para aprender a responder a isso de uma forma mais sábia. Porque o que realmente importa não é o que a vida fez com você, e sim o que você faz com o que a vida fez. O orador daquela formatura, ele terminou o discurso dizendo que dedicava o diploma ao pai e que, de alguma forma, sentia que ele estava ali. Talvez estivesse mesmo, não fisicamente, mas em tudo o que o seu filho se tornou por causa da presença ou da ausência do pai. E foi nesse momento que eu entendi. A vida não é feita só do que a gente ganha, mas também do que a gente perde. E de que como escolher seguir, mesmo assim, faz toda a diferença. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com alguém que vive preso ao PC. Talvez o que essa pessoa precise ouvir não seja esquece o passado, mas olha o quanto você cresceu por causa dele. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Até logo, tchau.